Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Me'av Leben, um programa que é feito especialmente para falar sobre a Parashá HaShavua. A gente vai falar hoje sobre a Parashá Vayeshev, que significa e se estabeleceu. Estou aqui com Ariela Hesed e Eliav Hassid, que está justamente andando por aqui. E esse não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para falar sobre a Parashá HaShavua, e é um programa para deixar perpetuado para eles, para os nossos filhos, para discutir, falar tete a tete, olho no olho, e trazer os ensinamentos da Torá. Então nós iremos falar então, sobre a Parashá Vayeshev, se o Eliav aqui deixar. E a Parashá Vayeshev fala que ele se estabeleceu. Quem se estabeleceu? Yaakov Avinu se estabeleceu. Vakashá. Bem, essa Parashá vem falando justamente sobre isso, dizendo que Yaakov se estabeleceu. Mas como é que pode? Vem as perguntas que dizem como pode dizer que Yaakov se estabeleceu no momento onde ele encontra mais dificuldade, que foi o momento onde teve mais problemas na vida dele, com a venda de Yosef que desapareceu. E existe toda aquela história que envolve então Yosef com os seus irmãos, né? E também mas o interessante é que o que eu quero trazer para vocês hoje, para o Eliav, para a Ariela, né, para a Gabriela do Dani e para o Caleb, que possivelmente possa estar assistindo também isso. A questão aqui é o seguinte: vamos começar a ler aqui na Parashá, no Sefer Chumash Gutuneik, aqui na página, no capítulo 37, no passuque primeiro em diante, ele fala: Yaakov estabeleceu-se na terra em que seu pai habitara, na terra de Canaã, e é ele, Israel. Estes são os acontecimentos dos descendentes de Yaakov, até eles finalmente se sentarem. Yosef tinha 17 anos de idade, como já fizeram anteriormente, e ele cuidava do rebanho com seus irmãos. A gente vê o que aqui, Ariela? A gente pode notar o seguinte, que a Parashá nos diz que o Yaakov se estabeleceu na terra que seu pai habitara. Então aqui diz a importância dos filhos eles habitarem na terra do seu pai. O que isso significa? Significa que os filhos eles devem seguir o caminho dos seus pais. Correto? Seguir o caminho do papai. Então, que caminhos? Os caminhos bons, é lógico. Então, seguir o judaísmo, acreditar em Hashem, Dona Ariela, acreditar em Hashem, fazer aquilo que os pais fazem. Então, nós vemos que o pai Yaakov aqui se estabeleceu justamente na terra, do seu pai. E quem era o pai dele? Yitzhak. Nós vemos então que a vida de Yitzhak na realidade, ele abnegou a vida dele inteira. A gente vê que o próprio Yitzhak, ele abnegou a vida dele inteira para fazer o quê? Para fazer a vontade do pai, que foi Abraham, né? Então Yitzhak abnegou a vida dele inteira para seguir. Ele foi o único filho que não saiu de Eretz Israel. Ele seguiu 100% o caminho do pai de Abraham, né? Então você vê Yitzhak caminhando e seguindo o mesmo caminho de Abraham Avinu, como a gente viu em outras parashiot passadas, que ele cavou os poços do pai que antes alguns inimigos tinham entupidos, e a gente vê novamente aqui agora Yaakov
fazendo a mesma coisa, seguindo o caminho dos nossos pais. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve justamente se estabelecer, morar, se fixar, ok? E continuar caminhando, trilhando o caminho de nossos pais. Não só Ariela, Eliave, trilhando a Dodani, Caleb, trilhando o caminho dos nossos pais, mas cada judeu, cada pessoa seguir o caminho dos nossos pais, do Pirkei Avot, como diz a ética dos pais, aquilo que os nossos antepassados fizeram, sempre acreditando em Hashem. E aqui então ele começa então falando que ele tinha 17 anos e que ele tomava conta juntamente com os seus irmãos do rebanho, só que aqui fala que ele, no caso aqui Yosef, ele era mais ou menos aquele filho que era o dedo duro. Ok, então o que era melhor? Mas Yosef era um dedo duro? Não, ele era um dedo duro. Ele apenas cumpria com a missão dele, que era aquela missão, isso, que o pai mandava. Então aqui a gente vê, mais uma vez, que Yosef, nós vamos ver mais lá na frente, Yosef ele também não media esforços para cumprir a vontade do pai, mesmo que isso pudesse gerar algum problema para ele. Isso a gente traz Dona Ariela e Eliave, Dani, Caleb. Tudo isso traz pra gente o quê? Que ensinamento traz? Isso, seu irmão, que está lá em Belém do Pará. Isso traz o ensinamento que a gente deve fazer qualquer esforço que seja para cumprir a vontade do nosso Pai que está no céu, Hashem, cumprir do Torá e Mitzvot, mesmo que isso possa, por algum momento, gerar algum desconforto para a gente perante a sociedade ou perante a vida laica. Aonde eu quero chegar? Muitas vezes, vamos supor, tem pessoas que têm vergonha de andar, né? Então os meninos, Caleb, Eliave, nunca deve se envergonhar de usar tzitzit em público, ok? De poder um dia estar com kippah na cabeça, não precisa só ficar com vergonha. Então, por mais que isso por algum momento possa trazer algum constrangimento, as mulheres, no caso, a Dona Ariela e a Dodani andar com tsiniud, né? Porque se isso pode causar algum problema. Agora aqui traz um outro ensinamento que diz que justamente no momento em que o pai Yaakov ele quis se estabelecer em paz, Deus traz um infortúnio para ele. Aí a gente pergunta, como é que pode? Como é que no momento em que Yaakov reza, pede a Hashem para que ele habite em paz, ele encontra infortúnio? Como é que pode? Como é que Hashem faz isso? Como é que Hashem dá para ele isso? E aqui o Rashi fala justamente sobre isso, que existe um ensinamento que fala: o homem justo busca se instalar sempre em paz, né? E Deus diz então: não é bastante para o justo terem tudo o que lhes aguarda de bom no mundo vindouro, no Olam Abá, eles ainda querem poder desfrutar da tranquilidade deste mundo. Então muitas vezes Hashem traz sobre a gente dificuldades, traz testes, para que a gente mereça mais lá na frente o melhor, né? Existe um outro ensinamento que diz que muitas vezes para aquela pessoa que é ruim, Dona Ariela, diz muitas vezes que Hashem dá tudo para aquelas pessoas que são ruins, entendeu? Porque essa é a parte deles aqui já nesse Olam Hazé. Então Hashem já deu tudo para eles aqui, porque futuramente eles não irão herdar nada de bom no Rabá. Então Hashem ele é tão justo, ele é tão bom, que ele então já paga ou já beneficia essas pessoas aqui, porque lá na frente eles não terão um Olam Abá. Então o que é que acontece? Como Deus é justo, então futuramente essas pessoas poderiam dizer: mas eu sofri lá, eu sofri na terra, sofri enquanto estava vivo, e agora eu tenho que receber alguma coisa de boa nesse mundo vindouro. Então Hashem disse: não, você já teve a sua recompensa lá. Então, e diz mais quando nós cantamos no Shabat que a luz da recompensa está semeada para os justos e alegria para aqueles que são retos de coração. Então Hashem guardou a verdadeira alegria, a verdadeira simcha, a verdadeira luz para os justos no Olam Rabá. Aí aqui tem um outro caso que fala sobre, no Pasuk 3, do versículo 37, que diz que Israel amava Yosef mais do que qualquer outros filhos. Os nossos sábios vêm trazer um ensinamento para a gente, dizendo que porque a Torá coloca justamente isso. Isso daqui é para mostrar
que a Torá é feita de personagens, de seres humanos, de homens e mulheres que não eram perfeitos, não eram santos, como as pessoas têm o estereótipo de acreditar que eram pessoas infalíveis. Não, a Torá vem trazer justamente isso, que mostrando que os nossos patriarcas, esses personagens da Torá, bíblicos, eles eram falhos, eles eram pessoas como eu e você, como pessoas normais. E mostrar justamente a falha deles, para mostrar que, assim como eles falharam, eles também conseguiram crescer em Torá e Mitzvot e se tornarem grandes pessoas. Assim também a gente pode. E aqui ele fala o quê? Que existe um erro. A Torá traz justamente isso daqui, de que Israel amava mais Yosef, trazendo ensinamento para a gente que a gente nunca deve fazer distinção entre os nossos filhos, que isso gera um problema, como gerou aqui no caso de Yosef e seus irmãos. Então a gente deve amar os filhos e não mostrar predileção, porque eu gosto mais de um, mais de outro, e isso não pode. Cada filho é único, cada filho tem um amor especial e cada filho também tem um carinho, o pai deve ter um carinho especial, nunca podemos fazer essa distinção, né? Ariela mesmo, né? Quando o papai dá um pouco mais de atenção para Eliav, ela já fica procurando chamar atenção. E se o papai estiver dando muito mais atenção para Ariela, daqui a pouco o Eliav já começa a chorar, a gritar por estar fazendo. Por que você tá triste, papai? Hã? Por que você tá triste? Eu queria ficar feliz, um sorriso assim. Mas eu estou feliz. E aqui tem um outro ensinamento muito interessante falando sobre o que a gente deve seguir e se estabelecer na terra dos nossos pais. Sempre fazer aquilo que o pai manda, pede, aquilo que é bom. Como no caso de havendo Shabbat Shammai, nosso pai que está no céu. Uma vez que ele era filho nascido de sua velhice. Diz que Yosef era o filho nascido de sua velhice. Mas aqui existe um ponto. Como é que Yosef era considerado filho da sua velhice se o caçula, no caso aqui, era Benjamin, né? Era Benjamin. Mas aqui Rashi traz uma explicação muito interessante. Por que Yosef era chamado então de filho da sua velhice? Um Kelos traduz então também isso, que porque ele era um filho sábio para ele. Ok? Tudo que Yaakov havia aprendido, no caso, na Yeshiva de Shem e Ever, ele passou para Yosef. A outra explicação também que eles trazem aqui, as afeições de Yosef se assemelhavam às do próprio Yaakov, ou seja, Yaakov se alegrava justamente com José, com Yosef, porque Dona Ariela, porque José conseguia fazer tudo que o pai que ensinava, ele fazia de bom, entendeu? Então José, ele era um bom filho. Papai. Aquilo que o Yaakov ensinava para ele aprendia. Papai, um casaco, o pai do filho dele, o coronel do casaco dele. Olha, tá vendo só? Você aprendeu na escolinha no Ganeno, né? O que foi que o pai Yaakov fez? Deu um casaco pro José, colorido, bonito, né? E o que aconteceu? Os irmãos ficaram com... Eles jogaram ele lá. No poço, né? Sim, eles jogaram ele no poço. No poço, no buraco. Mas por que eles fizeram isso? Porque o pai mostrou predileção. Você ia gostar que o papai desse o melhor para Eliav e não para você? Jogaram ele. Jogaram ele, tá vendo só? Então aqui mostra justamente o que? Que o pai não deve ter predileção. Mas também mostra aqui o porquê dessa predileção, o porquê o pai Yaakov gostava mais de José. Papai, não vai lá. Não. Então aqui mostra justamente o que? Que a predileção vem porque a predileção vem justamente porque ele fazia a vontade. Será que com Hashem é diferente? Né? Então aqui mostra mais uma vez que assim como a gente deve se esforçar para não esquecer nada do que o nosso pai nos ensina através da Torá, com mitzvot, da mesma forma o pai terreno, o pai também se agrada, por mais que o pai ame a cada filho com amor inigualável, mas o pai fica triste quando um filho não cumpre aquilo que o pai pede, né? E fica contente, fica alegre quando o filho faz aquilo que o pai pede. O papai, né, Eliav? Papai. Então, é por isso que vem a predileção, por isso que houve esse carinho mais especial, né, do Yaakov para com Yosef, como a própria Ariela
falou aqui que o pai deu então uma túnica bonita, diferenciada, e isso então gerou justamente essa indiferença para com os irmãos. Aí começa então, depois do Passuque 6, fala que Yosef então teve um sonho, e ele falou que o sonho dos feixes, né, que se curvavam diante, porque o papai está conversando com você. Papai, um dia, quando o papai ficar velhinho, você vai ouvir esse vídeo. Um dia que o papai não estiver mais aqui, que o papai partir dessa para melhor, se Deus quiser, você vai poder ouvir os teus filhos, os meus netos e todo mundo. Tá bom, então. Então a gente fala aqui, mas por que Yosef contou esse sonho? Contou o sonho dos feixes e eles ficaram mais chateados ainda com Yosef, porque Yosef contou o sonho dele. Eles fizeram assim para eles. Eles se curvaram perante o Yosef. Eles se curvaram. Aí a gente pergunta o seguinte, como é que pode... Yosef, ele é muito tolo, ele era bobo, porque ele contou esse sonho? E justamente Rosh, um dos nossos comentaristas do Rumash de Gutnik, diz que de acordo com a lei judaica, uma pessoa é proibida de reter uma profecia recebida. Isso está lá em Sanhedrin 89a. Então Yosef foi obrigado a relatar o seu sonho profético, que descrevia como ele governaria sobre os seus irmãos, apesar das possíveis consequências. Então Yosef não poderia reter essa profecia. Eu vi também de um rabino falando justamente que Yosef não era esse jovem tão inocente como a gente acha que era. Ele era muito esperto. Ele, na realidade, seguia todos os ensinamentos de Shem e Ever, que o próprio pai Yaakov ensinou ele. Então, o que ele queria, na realidade, porque ele na realidade, também falou para os seus irmãos. E algumas vezes, nas primeiras vezes que eu escolhi a Torá, eu achei que Yosef era uma pessoa imatura. Olha como ele fala os segredos dele de uma forma imatura para alguém que a gente não deveria falar. Mas nessa outra explicação, esse outro ensinamento que eu tive, mostra Dona Ariela, Eliave, Caleb, Dani, mostra que ele não era bobo, não. Na realidade, o que ele queria era apaziguar os irmãos e diz, olha, eu vou contar isso para vocês, mas não é para vocês ficarem com raiva, porque isso tem a ver com os feixes, apenas os feixes vão lá, vão se dobrar e pronto, o que é o feixe? É o lado material, só isso, não fique preocupado, eu não sou melhor. Você é feixe, eu também sou feixe. Então ele queria, na realidade, tirar essa questão de grandiosidade que ele tinha e etc. Abravanel fala mais, explica também pra gente que os eventos preditos então por um sonho somente se materializam de acordo com o modo como são interpretados. Então, como Yosef sabia que seus irmãos o odiavam, né? Abravanel traz isso, ele que lhes dá então a oportunidade de então acalmar o seu ódio, permitindo-lhe que interpretasse os seus sonhos. Então eu vou falar que vocês interpretam da maneira que vocês quiserem, dando mérito da dúvida. E a gente vê que ele conta depois um segundo sonho, e o segundo sonho ele vai falar que os seus irmãos e os seus pais, no caso o pai e a mãe, se dobrariam, que eram as estrelas, mas o sol, a lua. E aqui nos traz também um ensinamento muito interessante, acaba lá atrás, a Hassidut também traz, dizendo que os sonhos nem sempre são verdadeiros 100%. Então existem sonhos que na realidade não é literal. Existem sonhos que são literais e outros sonhos que na maioria não são literais e que eles sempre guardam uma certa inverdade, como no caso, como poderia a mãe se dobrar se a mãe dele já estava falecida. Então a gente sempre deve ficar também com um pequeno pé atrás, que os sonhos nem sempre, na realidade, eles são aquilo realmente que parecem ser. E depois que ele contou o sonho, fala que ele guardou, o próprio Yaakov guardou aquele sonho, aquela profecia no seu coração. Ele repreendeu, lógico, o seu filho ali, para até apaziguar também os outros filhos, etc. Agora a gente vai falar da segunda aliá. Essa segunda aliá, ela fala justamente sobre do capítulo 37 do Passuque 12 em diante, e fala que os irmãos então saíram para cuidar o rebanho nas terras de Shechem. Ok? Israel então disse a Yosef, eu acredito que teus irmãos estejam apacentando o rebanho de Shechem, e gostaria que você fosse até lá e trouxesse o relato deles para mim. Então disse que Yosef falou que ele estava preparado. Aqui nós vemos novamente que mesmo sabendo que ele poderia correr risco de vida,
vida, e ele estava preparado para sacrificar a sua vida para fazer a vontade de quem? Do seu pai, honrando, cuidado, Ariel, honrando o seu pai. Isso traz um ensinamento para a gente, que a gente também deve fazer o esforço que for necessário para seguir a vontade de Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus. E ele foi, então ele disse que ele chegou lá e acabou se perdendo no caminho ali, e quando ele se perdeu ele acabou encontrando um homem, que justamente os nossos sábios traz aqui Rashi fala que era o anjo Gabriel, que estava também protegendo naquele momento ele e conduzindo a situação, fazendo ali o serviço, né? E mostrou na realidade onde eles estavam, mas também deu ali uma notícia para ele, dizendo: olha, teus irmãos já não estão mais aqui, eles foram para um local chamado Dotam, né? Ou seja, como pretexto. O que significa isso? Ele quer dizer que os seus irmãos deixaram de te tratarem como irmãos, eles não são mais os teus irmãos. Aqui uma explicação minha, algumas vezes eu já tinha lido isso e quero trazer para vocês. Eu acredito que como Yaakov tinha um poder muito forte de mudar a materialidade, mudar as pessoas ao redor dele, como a gente viu com Lavan. Lavan uma hora tentou matar, até pretendeu matar Yaakov com os netos, as mulheres e tudo mais, que eram filhos e netos dele, mas Yaakov conseguiu mudar o coração dele. Da mesma forma como Esav tentou também vir com homens para destruir, guerrear contra Yaakov também conseguiu mudar o coração dele. Ou seja, a atmosfera da Torá, a atmosfera que Yaakov exalava, ele conseguia então transformar o meio à sua volta. Ou seja, ele influenciava o meio à sua volta. Aqui a gente aprende justamente isso, que é um ensinamento que eu aprendi, eu não vi isso, mas é uma questão minha. Eu estou trazendo aqui que eu acredito que os irmãos mudaram porque eles se afastaram de Yaakov. Se eles se afastaram, eles estavam num outro momento, ou seja, eles não estavam mais sob a influência, a atmosfera de bondade e etc. E aí diz que quando ele vinha até seus irmãos, os irmãos falam: olha, aí vem o sonhador, vamos tentar jogar ele, vamos matá-lo. E aí Reuven entra justamente com o argumento dos irmãos para defender Yosef, para não deixar eles matarem os irmãos dele, o irmão dele, no caso aqui o Yosef. Mas aqui diz o seguinte: os foram atrás, os irmãos planejavam matar Yosef. Como é que pode os filhos de Yaakov tentarem matar Yosef? A gente sempre deve julgar um outro judeu de maneira positiva e sempre dar o mérito da dúvida. O Seforno, ele traz uma explicação muito interessante. Ele diz: os irmãos pensavam que Yosef queria se juntar a eles, não com o intuito de amizade, mas para encontrar falhas em suas ações, e eles achavam que Yosef então faria um relatório com Yaakov, que em sua ira os amaldiçoaria, que Deus então os castigaria e eles morreriam. Yosef permaneceria então sozinho, como filho predileto, né, abençoado entre os filhos. E os outros irmãos então eram tzadikim. Ele fala que os irmãos eram tzadikim, eu acredito justamente, senão o nome deles não estariam no peitoral do Kohen Agadol, tá? Então, já que eles eram justos, ok? Eles eram justos, então como é que eles fizeram isso? Calma, nós podemos fazer isso, julgá-los com mérito da dúvida. Vamos sempre dar o mérito da dúvida e julgá-los de maneira, fazer o que? Julgá-los de maneira sempre positiva e benevolente. Então no Romash Butnik ele fala justamente sobre isso. Nesse caso, no caso, eles seguiram o princípio halakhico. E o princípio halakhico foi esse, de que se uma pessoa se aproxima de você para matá-lo, é o que eles achavam que Yosef estava pretendendo, então você deve matá-lo primeiro, ou seja, em autodefesa. Isso está lá em Sanhedrin, no 72b, que é um tratado justamente do Talmud, dizendo que a sua vida você tem que resguardar a sua vida. Então você tem direito de se defender. Então foi isso que eles fizeram, sempre dando mérito da dúvida. Foi por isso que eles reuniram. Mas aí Reuven então entra para defender ele e tenta dizer: olha, melhor vocês colocarem ele aqui justamente
nesse poço vazio, e que tem cobras, que diz que o poço tinha cobras e escorpiões. Por que tinha cobras e escorpiões? O Reuven disse: é melhor que ele esteja dentro de um poço com cobras e escorpiões, onde ele, se ele realmente for um tzadik, nada de mal vai acontecer para ele. É melhor eles lá, e Yosef lá, porque na realidade os animais não têm livre-arbítrio, correto? Lá ele vai conseguir ser salvo do que na mão dessas pessoas que têm livre-arbítrio. E aqui traz um outro Zohar, traz uma informação muito interessante para a gente, que ele diz que mesmo que uma pessoa não tenha um decreto de morte da corte celestial, ele pode correr o risco de sofrer, de morrer. Por quê? Porque na realidade ele está na mão de pessoas que têm livre-arbítrio. Então, uma pessoa com livre-arbítrio, ele pode acabar cometendo isso, e mesmo que lá em cima não tenha decretado, ele pode correr o risco sim de morrer por causa desse livre-arbítrio. E ele traz outra informação também aqui, de que onde estava Reuven, né? Reuven estava onde? Então, justamente, Reuven estava fazendo a Teshuvá logo depois do que aconteceu, que ele removeu a cama do seu pai, então ele não estava naquele local. Então diz que ele estava então em completo processo de Teshuvá. Rashi fala que ele estava jejuando e se ocupando então por esse motivo. Já o Sar lá, a Torá, fala que ele estava cuidando do seu pai, que era o dia. Mais um outro ensinamento aqui de que é muito importante a gente cuidar e honrar os nossos pais, ok? E aí vem finalizando então, portando essa terceira aliá, que eles pegaram então a túnica de Yosef, mataram um cordeiro, molharam e levaram para dizer que eles, na realidade, Yosef tinha morrido, e mandaram então para o seu pai Yaakov, e vem trazendo então toda a história aqui de como Yaakov se chorou, sofreu pela possível morte de Yosef, etc. Mas um outro ensinamento fala que como a venda de Yosef foi mantida em segredo para Yaakov. Yaakov não era um homem elevado, como é que ele não percebeu isso? Como é que Hashem não revelou para ele? Então Rashi fala justamente sobre o seguinte: por que Deus não revelou então a Yaakov que Yosef estava vivo? Porque os irmãos excomungaram e amaldiçoaram que qualquer um que revelasse isto, eles incluíram então, portanto, Deus como um sócio, e Yitzhak, no entanto, sabia que ele estava vivo, mas Yitzhak ainda era vivo naquele momento, mas ele falou: como eu posso então revelar isso a Yaakov se Deus não quer que ele saiba? Então, aqui mais um ponto que a gente vê que mesmo nesta situação, nesses casos onde a gente não compreende muito, acha como é que pode os irmãos de Yosef venderem, Deus estava de acordo com isso. Papai, Hashem estava de acordo nesse negócio, ok? Porque tudo fazia parte de um grande plano, ok? Da mesma forma como a gente viu em outras parashiot, ok? Como é que pode Deus concordar? Como é que tanto Shimon e Levi, eles conseguiram dizimar toda uma cidade de Rem com homens, entendeu? E eles eram dois jovens adolescentes. Foi um milagre que isso aconteceu. E que milagre foi esse que aconteceu? Aconteceu justamente porque Hashem se consentiu e estava de acordo com isso pelo pecado gravíssimo que eles fizeram contra Diná, naquele povo. E a gente finaliza por aqui, então, nessa quarta aliá, tá bom? E voltaremos, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, com Eliav aqui, com a próxima aliot, quarta, quinta e sexta, que vai falar sobre a história de Eudá e Tamar, ok? Então eu espero que a gente tenha aprendido muito, ok? E fica a mensagem final que nós devemos fazer de tudo para seguir os passos dos nossos patriarcas, do nosso pai. E principalmente do nosso pai maior, Avinu Sheba Shammai. Devemos seguir, né, os caminhos dos nossos pais, dos nossos patriarcas, do nosso povo, okay, dos nossos sábios e do papai.
E para os pais, sempre aprender que nunca devemos distinguir amor entre um filho e outro. Todos os filhos são importantes. Dodani, você é muito importante para o papai. O Caleb é muito importante. Cada um tem o seu mérito, cada um. A Gabriela Dodani por ser a primogênita, o Gabriel Caleb por ser o primeiro filho homem, a Ariela recebe por ser também o que é essa criança maravilhosa, o Eliade agora o caçula. Todo mundo tem a sua importância no coração do papai e da mamãe, ok? Então sempre seguir, o pai não pode fazer distinção entre filhos, ok? E os irmãos também sempre devem julgar os seus irmãos de maneira positiva, tá? E saber que tudo faz parte de um grande plano divino, que a Hashem comanda tudo, ele está no comando, ok? Shalom Aleichem, Leitraut.